Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar. Como agradecer? Esse é um dos hinos que eu cito muitas vezes nessa letra. Nem anjos, nem milhões de vozes poderiam expressar a nossa gratidão ao Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, muito bem financeiramente falando, mas só vive endividado, só vive enrolado, porque muitas vezes essa sociedade traz para a gente uma cobrança de um status. Eu já falei sobre isso uma vez, que ninguém posta uma foto no Instagram, no Facebook, assim, das misérias, né? Sempre é a cara da riqueza o negócio. É sempre um negócio impressionante, sempre, né, bota um fundo verde atrás, né, faz um chroma key lá e estou agora em Dubai, né? Não dá nada, né? E se tiver, amém. Agora, ninguém coloca uma foto tipo assim, ó, hoje discuti com a minha esposa, ou às vezes até coloca, né? Mas aí coloca para dar recado que está errado. Mas ninguém coloca fotos ou expressões de desgraça ou de derrota. É sempre algo buscando o outro lado. E isso cria uma espécie de cobrança, e pessoas que às vezes não têm condições, querem ter uma roupa que custa mais caro, querem ter um carro que custa mais caro. Ora, se puder, amém, Deus abençoe. Agora, se não puder, não pode. Meu pai sempre me ensinou uma frase: nunca tente abraçar uma árvore muito larga, você não vai conseguir. Às vezes você vai ter que chamar mais gente para poder abraçar a árvore. E às vezes você vai ter que se contentar com uma árvore mais fininha. Você abraça a árvore mais fininha. Nunca dê um passo além do que você pode. Há determinadas coisas na vida que nós não prevemos nessa área financeira. A gente muitas vezes dá um passo seguro, a gente se programa e tal, mas de repente acontece uma enfermidade, de repente acontece uma espécie de um golpe, alguém que se aproveitou da nossa generosidade e bondade e nos usurpa os valores. Quanta coisa pode acontecer nessa vida, é verdade. E aí, a boa mão do Senhor nos suprirá. A boa mão do Senhor nos suprirá. Mas muita gente boa, e aí eu vou dizer o seguinte, a maioria que hoje vive um momento delicado na sua vida financeira, foi porque não houve planejamento, não houve fidelidade a Deus acima de tudo. Não estou dizendo que isso é uma marca sobre sua vida, não quero botar um peso não, entenda bem isso. Só para a gente constatar. Porque quantas vezes nós precisamos olhar a palavra e entender o seguinte: todo ouro e toda prata do mundo são meus. Outra coisa que a Bíblia fala, em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18, diz assim: não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Olha só, palavra de Deus, Deuteronômio. Não é uma coisa que eu estou inventando, que você está inventando, está na palavra de Deus. Quantas vezes nós achamos que não, é por nossa força, é porque a gente estudou, trabalhou, sim, mas quem é que nos deu a vida, quem é que nos deu a força, quem é que nos deu as condições? É hora de nós entendermos que a gratidão precisa fazer parte da nossa vida, da nossa história de vida. Olhamos para a palavra de Deus e aprendemos também em 1 Timóteo 6, 7. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar desse mundo? Nada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Quantas vezes pessoas estão acumulando bens, acumulando coisas, e esquecem que a nossa vida nessa terra é passageira. Tem gente que, por outro lado, tem gente que se enrola e é endividado, não tem nada, nunca consegue nada, e tem outras pessoas que acumulam, que guardam, que acumulam, que guardam, que não abençoam ninguém, que não abençoam o reino, que não tem a visão da generosidade, e quando morrem, só causa confusão. Tem um ditado popular, não sei se você ouviu falar, que é avô rico, pai pobre, filho nobre. Já ouviu esse ditado alguma vez? É aquele que construiu, vem a outra geração que usa o que foi construído, que o consome, e a outra geração só vive do nome, porque não tem mais nada. Já ouviu falar em alguém assim na sociedade brasileira? Tem um monte.
lá onde meu avô, meus pais moraram, em Usina de Santa Maria, perto de Santo Eduardo, né, lá no interior do Rio, tinha uma usina, essa usina, né, Usina de Santa Maria. Quando eu era criança, eu cheguei a ver essa usina produzindo. E de longe você via carretas e carretas com cana-de-açúcar e caminhões e tal chegando, e aquilo era um processo, cheiro maravilhoso, né? Que é aquele cheiro doce, que ia longe, aquela usina funcionando. Uma vez meu pai dirigiu o caminhão do meu avô na época, me botou escondido assim dentro do caminhão, porque criança não podia entrar, mas eu falei, pai, eu quero ver o que tem lá dentro. Eu era pequenininho, me lembro, fui escondido dentro da cabine olhando, e aqueles guindastes pegando, a cana jogando lá, e moendo, e fazendo aquela, fantástico, trabalhando. E aí o dono da usina lá morreu. E 4 filhos, que eram os herdeiros, o que eles fizeram? Brigaram entre si, a usina foi fechada, e toda uma população, muitas famílias ao redor, perderam emprego, perderam perspectivas e tudo. E hoje você vai lá, é uma ruína antiga, nada mais funciona. Quantas vezes o legado que a gente está recebendo, a gente não está aproveitando, olha, as oportunidades, para poder fazer algo melhor. A gente fala tanto de esperança, a gente fala tanto de coisas que não funcionam, mas quanto que nós recebemos e quanto que nós estamos fazendo? A nossa gratidão a Deus precisa ser essa força motriz, essa coisa que nos move para poder mudar esse mundo. A nossa concepção. A Bíblia fala do mau uso dos bens materiais. Provérbios 11, 1, a Bíblia diz assim: o Senhor Deus detesta quem usa balança desonesta, mas gosta de quem usa peso justo. O que ele está falando aqui? Honestidade. Artigo que hoje está em escassez, está acabando. Hoje, alguém ser honesto causa surpresa. Você já aconteceu com você de receber um troco a mais, ou de receber alguma coisa que não era sua? Quando você vai devolver, quando você vai dizer assim, isso não é meu, recebi a mais, normalmente a pessoa se assusta. Porque o que deveria ser algo normal, agora não é, é a exceção. E aí nós, como Igreja de Cristo, precisamos influenciar este mundo sendo honestos. Os nossos bens são bênção de Deus, mas precisam ser adquiridos com honestidade. Se for com honestidade, Deus abençoe. Eu fico pensando assim, Abraão, por exemplo, o pai Abraão, ele era pobre ou rico? Abraão era milionário. Abraão era o homem mais rico daquela região, e Deus usou Abraão para abençoar um monte de gente. Para pensar em outros homens e mulheres da história, na Bíblia, que eram riquíssimos, que Deus usou, mas Deus usou também um pescador, Deus usou também pessoas muito humildes e pobres e analfabetas. Você percebe isso? Deus, Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer, no momento em que Ele quer, porque tudo é dEle. Então, se Deus tem dado a você uma condição boa, amém, use isso para abençoar o reino. Use isso para abençoar o reino. Se você hoje tem passado um momento difícil, apertado, a vida não foi fácil com você, foi dura demais, então você passa por apertos hoje, seja fiel a Deus a si mesmo. O tempo hoje é de entender que Deus, Ele nos abençoa apesar de nós, Ele é o provedor. Ainda em 1 Timóteo 6,10, e aqui está um grande problema na nossa vida, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todo tipo de mal, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Você conhece alguém que, em vez de ter uma vida de gratidão a Deus, ter uma vida de boa mordomia da sua área financeira, é alguém que sempre queria mais, sempre quero mais, eu sempre preciso de mais, e eu preciso trabalhar, e eu preciso conquistar, mas isso virou uma compulsão. Em vez dos bens materiais servirem a si e a sua família, passa-se agora ao contrário, de servir. Quantas pessoas já ao longo da história se suicidaram por conta de dívidas? Lembra da crise de 1929? Na história, proporcionalmente, eu acho que não houve uma época onde tantas pessoas se suicidaram.
Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é nosso servo. Entenda bem isso aqui, ó. O dinheiro é nosso servo e não nós, servos do dinheiro. Se nós temos ganhado, se Deus tem nos dado a condição, amém, vamos administrar. Não é errado, não é pecado, mas a questão toda é, se eu amo o dinheiro, aí isso é pecado. O pecado está no amor ao bem material, o desprendimento, a generosidade, ao princípio que a gente tem que pedir a Deus todos os dias para o nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade egoísta, a gente vive numa sociedade que é capitalista ao extremo, não equilibrada, mas ao extremo, e a gente começa a ter esses problemas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente começa a entender que precisamos usar os bens materiais de forma correta. E aí eu citei um exemplo, foi Abraão. Mas e Salomão? Salomão foi um homem rico ou pobre? Riquíssimo, riquíssimo. Paulo, o apóstolo, ele era rico ou pobre? Era bem de vida. Pobre não era. E Deus usou. Mulheres de boa posição, ricas, como Macrina, Marcela e outras ao longo da história cristã. Se você não conhece, leia, tem um livro que é Lendo a Bíblia com os Pais da Igreja, é esse o mesmo nome? Lendo a Bíblia com os Pais da Igreja, e nesse livro tem um trecho que é sobre as mães da igreja, mulheres que no primeiro, segundo e terceiro século da era cristã, foram mulheres que eram de origem grega e tudo mais, que tinham muito dinheiro e que investiram no reino de Deus. A igreja não cresceu na época e explodiu de qualquer maneira, não. Deus usou muita gente, gente que a gente nem conhece, assim como Deus usa você e a mim. Você imagina o momento que a gente vive, com tanta gente desempregada, com tanta gente sem receber os seus salários em dia, com o Estado numa situação complicada, com o município com uma situação complicada, a gente conseguir 260 mil de oferta de missões em um semestre, isso é milagre. Isso é milagre. Entender que o que a gente está fazendo não é porque nós somos muito bons e todo mundo aqui é rico e abastado. Não, eu sei que a maioria de nós, todo mundo aqui passa, tem gente que está passando um momento muito bom, mas tem gente que está passando um momento difícil. E Deus ele vai abençoando, porque a obra é dele. A outra coisa que, sobre os bens materiais, está em Atos capítulo 4, 34, que diz, não havia entre eles nenhum necessitado. Uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia é que a ajuda ao próximo é algo que nós precisamos fazer. Mas uma das coisas que também aprendemos na palavra de Deus é que nós não podemos nos acomodar nisso. Há pessoas, e aí eu vou colocar dois extremos, há pessoas que não querem ser ajudadas, que são orgulhosas, passam por momentos difíceis, mas não quero, não aceito ajuda. Primeiro, se está passando por um momento difícil, se alguém pode ajudar, seja humilde, aceite. Outro extremo, a pessoa que é deitona, não quer saber, não é muito chegado no trabalho, acordar mais cedo nem pensar, trabalhar, Deus proverá. Se Deus é o dono de todo ouro e toda prata, se eu sou filho de Deus, então eu também sou meio que herdeiro de todo ouro e toda prata. E há gente que vai descansando, acomodando, aí começa a receber ajuda de um, ajuda do outro, e aí começa a se acomodar. São dois extremos, entende isso? Os extremos raramente são bons. O equilíbrio disso é entender que, bom, se eu posso trabalhar, se eu posso servir, eu vou fazer. Eu posso até não receber o que deveria, ou que é digno naquele momento, ou justo, mas eu vou fazer a minha parte. Deus proverá? Deus proverá. Deus proverá. Eu fico olhando o apóstolo Paulo, quando ele larga aquela vida que ele tinha estável e vai para as suas viagens missionárias, e agora ele depende de quê? Ele depende do que os irmãos faziam por ele. E é interessante porque quando Paulo passava por algum aperto, ele fazia o quê? Deitava e dormia.
Ele fazia o quê? Ele ia trabalhar, ele fazia tendas. E há um texto em Atos que vai dizer que Paulo estava lá fazendo tendas junto com Áquila e Priscila, não é? E era da mesmo ofício, eles trabalhando. De repente, os irmãos lá foi da onde que mandou ajuda para ele? Foi da Macedônia? Não, foi de Filipos, daquela região. Mandou ajuda para ele. Ele falou assim: agora não preciso mais gastar esse tempo trabalhando, eu vou. E diz a Bíblia que ele dedicava o seu tempo completamente pregando o Evangelho. Atos capítulo 17, capítulo 18, depois você lê essa história. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e a gente não sabe como lidar com isso? Os bens materiais devem ser encarados do ponto de vista de Deus. Qual é o ponto de vista de Deus? E aí tem uma frase que diz assim: o dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar coisas celestiais na terra. Aquilo que Deus tem nos dado, sendo muito ou sendo pouco, vamos colocar à disposição do Senhor, porque Ele agirá, Ele usará os nossos recursos. E aí, por fim, precisamos ser gratos de forma prática. Que forma prática é essa? Diz a Bíblia: honra ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão cheios, completamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. E aí a gente fala sobre essa última parte de mordomia, para você ver como é que é uma parte em 10. E dízimo, quando a gente fala de dízimo, é isso. Quando a gente coloca no Antigo Testamento, a gente vai ver algumas considerações, e no Novo Testamento outras considerações, mas a motivação principal deve ser a gratidão. Tudo começa na gratidão, porque se eu não sou grato a Deus, nada vai acontecer, nada vai mudar. No Antigo Testamento, lá em Gênesis 14, versículo 18 e 20, a Bíblia diz para a gente que a prática do dízimo é anterior à lei. Porque muita gente fala assim: não, porque dízimo é coisa da lei de Moisés, agora no Novo Testamento isso acabou. Tá, o dízimo é antes da lei. Antes da lei, olha só o que diz: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, e entregou aos seus inimigos em suas mãos. Esse Melquisedeque, a Bíblia vai dizer que ele entregou o dízimo, 10ª parte de tudo que ele tinha, abençoando outros. Quando a gente chega na lei de Moisés, em Levítico 27, versículo 30, diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. 250 anos, meus irmãos, depois de Jacó, é que Moisés colocou a lei do dízimo, porque Deus assim mandou. Então a coisa é antiga. Chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar para a gente duas coisas. Uma vai aparecer, as duas vezes que aparece a palavra dízimo, ela aparece de forma crítica. Primeira delas, quando Jesus fala aos fariseus. Não sei se você vai lembrar naquele embate que Jesus teve com os fariseus, que ele vai dizer assim: ai de vós, fariseus, escribas hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados de branco, porque por fora são tão bonitos, mas por dentro são cheios de toda a imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus, que dão o seu dízimo do cominho. Os camaradas, os fariseus, eram tão legalistas. Tem tanta gente legalista naquela época, hoje quase não tem não, né? Mas tanta gente legalista, que eles davam até assim, se eles recebessem um pedaço, uma tâmara, eles iam lá e cortavam 1/10 da tâmara e entregavam de dízimo. Era nesse nível o negócio. Aí Jesus vai chamar: vocês são hipócritas, porque vocês estão dando dízimo até do que não deveria, mas aquilo que vocês deveriam fazer, vocês não fazem. Vocês não cuidam das pessoas, vocês falam mal dos outros, e Jesus começa a bater. E eu fico assim: bom, esse texto Jesus está falando do dízimo ou ele está falando contra? O que ele está falando? Aí quando a gente chega em 2 Coríntios, capítulo 8, vai dizer assim: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas na província da Macedônia. Os irmãos dali
têm sido muito provados pelas aflições que têm passado. Mas as alegrias deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. 2 Coríntios capítulo 8, depois você leia com calma, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Quantas vezes hoje a gente olha para esse mundo, e a gente, quando fala de Oriente Médio, a gente logo vem à mente um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade lá. Eles são bem de vida, meus irmãos. Eu estive lá em várias cidades do Oriente Médio, carros na rua, só carro bom, Lincoln, já ouviu essa marca? Um monte de Lincoln na rua, um monte de Lincoln, um monte de carro bom. Fala assim, mas a gente então está fazendo missões onde tem gente rica também? Está fazendo. Assim como estamos fazendo em Moçambique, e agora a nossa missionária, a Jaqueline, está indo para a África do Sul fazer um treinamento, aprender inglês, para trabalhar em Uganda com refugiados que estão morrendo de fome. Você percebe que a obra missionária ela vai de um extremo ao outro. Deus abençoa aquele que é rico e aquele que é pobre, usando os recursos daquele que é rico e daquele que é pobre. É isso que Deus faz. Todos nós, no final das contas, somos iguais perante o Senhor, porque tudo que somos e temos pertence a Ele. Quando olhamos a palavra, nós precisamos aprender que a finalidade do que nós temos hoje, na mordomia dos dízimos e ofertas, na mordomia dos bens materiais, primeiro, missões. Segundo, auxílio aos necessitados. Muitas vezes pessoas têm sido ajudadas, nós não ficamos publicando isso não. Nós não ficamos colocando aqui no telão não. Mas muita gente da igreja, muita gente dos arredores, nós já temos ajudado muitas pessoas de muitas formas. Só que a gente faz isso de uma forma muito cuidadosa, em alguns pontos até sigilosa, para preservar a integridade das pessoas. Isso tem relatório, tem assistente social contratada, profissional, que tem os relatórios. Nós temos ajudado muita gente. E a gente não fala isso batendo no peito, dizendo assim, nós ajudamos, nós fazemos, nós acontecemos. Não, é para que você saiba, que nós saibamos que isso tem sido feito. Compra de Bíblia, distribuição de Bíblia, manutenção das coisas que são de Deus. A nossa vida é de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é o versículo clássico, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E você vai ver se eu não vou abrir as portas do céu e vou te abençoar. Deus está fazendo promessa. Tem gente que na hora que a coisa aperta, primeira coisa que faz, corta o quê? Corta o seu compromisso com Deus. E há uma coisa que eu aprendi, eu já falei isso algumas vezes aqui, aprendi desde criança com meu pai, com a minha mãe, nunca negocie com Deus. Nunca negocie, seja fiel, tão somente seja fiel. Deus é Deus, Ele é o Deus da provisão. Ah, pastor, mas tem pouco. Deus é fiel. O sustento dos missionários, o sustento dos pastores, vem do Senhor através da sua igreja. Quando nós colocamos os funcionários da igreja, hoje nós somos, quantos funcionários nós temos ao todo? 20 funcionários que hoje servem na igreja, em vários, olha, isso é demanda. A igreja, ela paga o que é devido, tudo certinho, nada é por fora. Sabe, esse cuidado, tudo isso é caro. Uma vez eu ouvi de um contador que dizia assim, funcionário é para quem pode, não é para quem quer, falando para o empresário. O camarada queria ter o funcionário, mas não tinha como pagar os encargos, não tinha como pagar, falei, então não tenha. Então ter 20 funcionários é uma demanda muito grande, nós honramos com isso, porque é muito bom a gente chegar, as coisas estarem limpas, tudo funcionando, e as coisas, é isso. O investimento, por exemplo, nas obras ministeriais, o investimento com obras, o investimento com aquisição de equipamentos. Mulheres, irmãs, a gente está com um projeto já quase fechado, mas a ideia ali no segundo andar
é de inverter a posição do banheiro feminino com o banheiro masculino para poder aumentar em mais de 2 metros o banheiro feminino e ter um negócio muito bacana ali. Isso é de graça? Não é. Por isso que a gente, quando fala da oferta, é porque isso é aplicado. Tudo que a gente faz, a gente não negocia com Deus, a gente simplesmente compromete, entrega. Meu dízimo é uma atitude de gratidão a Deus. Eu sei que esse é um dos temas onde eu particularmente, como pastor, eu raramente gasto muito tempo falando com isso, porque a gente tem tanta notícia ruim sobre isso, é tanta gente que se diz igreja explorando o povo, que a gente às vezes fala de menos, sabe o que tem acontecido? Tem muita gente que tem caído no esquecimento. Esse mês a gente passou por um aperto, aí não deu para assumir o compromisso, não. Às vezes eu fico lá, eu converso com a irmã Celina lá dos carnês, do adote missionário, muita gente na época pegou carnê, que eu vou abençoar o missionário, pagou um mês, acabou. R$10, R$15, acabou. A gente vai ficar atrás do tipo, meu irmão, por favor, vê aqui, não sei o quê. É meu compromisso com Deus. O que eu assumo com Deus está assumido. O meu compromisso com Deus, ele é firmado com o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida em termos de gratidão a Deus. A noção que a gente tem de que tudo que a gente tem pertence a Deus. Deus é o dono. E o dízimo é o referencial mínimo, não legalista. Porque tem gente que quer saber assim, eu fico assim, impressionado. Outro dia, não sei se eu posso contar essa história. Porque tem história que é mais privada, né? E aí quando é minha história eu conto, mas quando é a história dos outros, nessa eu não posso contar não. Mas vou contar de outro jeito. É a mesma história, mas vou contar com outro jeito. O Zezinho, nada pessoal, Zé. Não é o Zé, é o Zezinho. Ao comprar alguma coisa, né, de uma pessoa carente, essa pessoa falou, olha, infelizmente aqui acabou. Ele falou, ok, então me devolve tudo que eu te dei. E devolveu. O Juquinha, nada a ver com Juca, virou e falou assim, mas por que o Zezinho não deu de oferta para abençoar a vida do outro? Quem falou isso comigo foi uma criança. Eu fiquei imaginando que a gente às vezes perde a noção de como a gente pode abençoar. A gente às vezes exige algumas coisas detalhadas. Quanto que é o meu dízimo? Sei lá, 59,47.89354321111, que é dízimo agora, periódica. Então, vai. E aí eu chego lá e por que eu não dei 60? Por que não deu 80? Generosidade, investimento, abençoar vidas. Abençoar vidas. Quantas vezes nós temos agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Que darei eu ao Senhor? Eu não estou dizendo para você pagar com seu dízimo, não. Eu já tenho falado isso direto aqui. Se todo mundo falar assim, nunca mais dou o dízimo, o problema é de cada um. O problema é de cada um. Já contei uma história aqui, não sei se você lembra, e eu vou contar essa história para encerrar. Pastor, e esse já está no céu, então eu posso contar. Está no céu, posso contar, ele só vai me puxar minha orelha lá agora. Pastor Xavier, pastor Manuel Xavier, alguém conheceu o pastor Xavier, que foi pastor lá na Memorial da Tijuca, faleceu de câncer alguns anos atrás. Pastor Xavier, um homem de Deus, abençoou minha vida, ele nem tem noção de como ele abençoou minha vida, meu casamento, enfim, tudo. Pastor Xavier conta uma história de que ele, e agora eu contei o nome dele, as pessoas podem achar a igreja onde vai ser o negócio. Vai ver que o irmão também já está no céu. Vou contar. Ele disse que uma vez, pastoreava uma igreja em outro estado, não foi Memorial, então foi em outro estado, e é verdade isso. Ele conta que, ao chegar naquela igreja, uma irmã votou contra a ida dele. Não queria que ele tivesse ido. E ao chegar lá, essa irmã falou assim, eu não vou entregar o meu dízimo enquanto esse pastor estiver aqui. Porque eu não queria que ele estivesse aqui. Mas ela não queria pecar contra Deus, não queria ser infiel. O que ela fez?
abriu uma poupança, e todos os meses ela pegava o dízimo dela e colocava na poupança. Colocava na poupança. Na cabeça dela, na consciência dela, estou sendo fiel a Deus. Mas também, na dureza do seu coração, não estou dando nada para esse pastor, porque eu não queria que ele tivesse vindo. Esse pastor ficou lá 10 anos nessa igreja. Ministério de 10 anos. Chegando aos 10 anos, ele entende de Deus um chamado para um outro trabalho, para um outro ministério, para um outro lugar do reino de Deus. E ele chega, compartilha com a liderança, compartilha com a igreja, e olha, meus irmãos, Deus tem me chamado, esse tempo foi um tempo de bênção, a igreja, isso, aquilo, tal, mas Deus está me chamando. Quando anunciou de púlpito, aquela irmã foi no banco, pegou todo o dinheiro que ela tinha ao longo daqueles 10 anos acumulado de dízimos e entregou de uma vez só, de raiva, do tipo, está aqui, ó, para você entender o que você perdeu durante todo esse tempo. O tesoureiro da igreja, e tesoureiro é uma bênção, porque quando a coisa está apertada, ele, pastor, pelo amor de Deus, pastor, tem que parar, a gente não pode mais gastar, vamos cortar, vamos fazer, vamos orar. Estou brincando, nossos tesoureiros são bênçãos. Eles têm mais fé do que eu. E aí, tesoureiro viu muito dinheiro na conta, porque o dinheiro que ela depositou, e era uma igreja que não era muito grande, tinha 300 membros mais ou menos, era o equivalente a 3 meses de entrada da igreja. Por quê? Foram 10 anos. O tesoureiro reuniu o vice-presidente, todo mundo, disse, meus irmãos, entrou esse dinheiro, eu não sei de onde veio, mas foi uma oferta, é anônimo, a gente não sabe. E o que a gente vai fazer com isso? Aí um outro irmão, olha, nesses 10 anos, a gente nunca conseguiu dar um sustento muito digno para o nosso pastor. E eu queria propor da gente levar isso para a igreja dar de oferta esse valor para o pastor. Fizeram a assembleia da igreja, unânime, com uma abstenção, não vou dizer de quem foi, e entregaram de oferta para aquele pastor. Pastor Manuel Xavier virou no final dessa história e falou assim, meus irmãos, com Deus não se brinca. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. E olha só que coisa. Qual é a nossa visão? Porque se eu acho que o dinheiro é meu, não, o dinheiro é meu, eu guardo, eu faço. Amanhã você vai embora, o dinheiro não é mais seu. E aquilo que você acumulou com tanto esforço ao longo da vida, acabou. Conheci uma pessoa, eu falei que era a última história. Conheci uma pessoa que uma vez a igreja na época ajudava muito, com cesta básica, com roupa. São os adolescentes que estão fazendo a cantina, ó. Uma bênção, né? Imagina o seguinte, essa irmã uma vez, eu fui visitá-la, e ela, isso estou falando de 18 anos atrás, e essa pessoa, uma casa muito, muito suja, muito ruim, tudo muito difícil, roupa remendada, tudo de doação, era complicado, sabe, era sozinha, ela não tinha ninguém. Nenhum parente, nem filho, nem marido, nem irmão, ninguém. A igreja cuidava dela muito, muito, muito. Eu dava carona para essa irmã sempre, eu ajudava, a gente já dava do bolso, fazia um monte de coisa. Essa irmã uma vez me chama na casa dela. Chegando lá, pastor, eu queria que você visse aqui, porque o antigo pastor, ele tinha conta conjunta comigo. Aí eu, opa, não mexo nesse negócio, minha irmã, me desculpa. Não, pastor, porque eu queria que o senhor, porque se eu morrer, eu já uma senhora, né? Se eu morrer, eu quero deixar tudo para a igreja. Então, o senhor sendo conta corrente comigo, aí quando eu morrer, o senhor vai lá e pega o dinheiro e dá para a igreja. Olha a confusão que essa irmã queria me meter. Eu falei, irmã, não, pelo amor de Deus, nem pensar. E eu estou achando que ela tinha assim, sei lá, uns R$800 na conta dela, tadinha, né? R$800. Quando a irmã puxa o extrato lá, que ela me dá, ela tinha mais de R$100 mil na conta. Há 18 anos atrás. Faz as contas. Pelo menos 200, 250 mil hoje, se fosse investido. Eu virei para aquela irmã, eu perdi a linha, né? Falei assim, a irmã está sendo avarenta, isso é pecado.
Porque a irmã está usurpando recursos da igreja sem necessidade. A irmã, em vez de estar abençoando vidas, a irmã está usurpando o reino. E aí, depois me perdoa, porque depois que o sangue sobe é complicado, né? E aí o sangue desce, a gente, meu Senhor, me perdoa, irmã e tal, mas é isso mesmo, não retiro nada não. E aí eu fui trabalhando aquela coisa, falei, gente, como é que vai ser o coração dessa irmã? E ela falando que ao longo da vida inteira ela fez essa poupança. Para quê? Vivendo daquele jeito. Pecado da avareza. Muita gente boa comete o pecado da avareza. O que Deus tem nos dado é para a gente viver. É para a gente, não é esbanjar, mas viva dentro das suas possibilidades. Se Deus tem te abençoado, abençoe sua família, gaste com sua família, abençoe pessoas que precisam, invista no reino, adote um missionário. Adote um missionário, mas seja fiel. Agora, não vamos ficar, porque a gente gosta também tem uma expressão que se fala que é chorar miséria. Parece que é bonito isso, não é não. É autocomiseração, é fazer com que as pessoas sintam pena de você. Isso não é bonito não. Isso não é bonito não. Se está passando por um momento difícil, firme, aceite a ajuda daqueles que te amam, que vão te ajudar, compartilhe, caminhe, lute, vença, cresça. Mas se está vivendo um momento bom de bonança nesse sentido de financeiro, abençoe, ajude e invista no reino. Gratidão. Mordomia. Tem tudo a ver. Cuida da saúde do corpo, da mente, das palavras, do tempo, das oportunidades, mas de quê? Da influência e também dos dízimos e ofertas, dos bens materiais. Que o que Deus está te dando seja usado para abençoar vidas. O questionamento é, Senhor, o que o Senhor tem me dado, eu tenho usado só para mim, ou eu tenho abençoado outras vidas? Ou quando eu recebo o meu salário, eu penso, aqueles refugiados sírios, os refugiados em Uganda, o povo ribeirinho na Amazônia, o pessoal que está passando fome no sertão nordestino, ou eu simplesmente pego tudo e, ai que bênção, esse mês consegui pagar tudo e beleza, acabou, minha preocupação acabou. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos. Que esse não seja um tema meramente financeiro, mas espiritual. O que nós estamos recebendo de Deus é bênção dos céus. Se Deus tem provisionado em nossas vidas recursos, esses recursos são do reino de Deus, é do Senhor. Então vamos servir com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Ó Deus, nessa manhã, ó Pai, quando a gente para um pouco para refletir sobre esse tema quando muitas vezes nós agimos de forma dicotomista, separando como se fosse o dinheiro algo profano. Não queremos endeusá-lo, não queremos adorar o dinheiro, não queremos ficar escravos dele, a tua palavra assim nos ensina. Mas precisamos usá-lo de forma sábia para o teu reino, abençoando vidas que estão perto da gente e vidas que estão longe. Meu Deus, que as tuas promessas estejam sobre cada vida nessa manhã. Os celeiros serão fartos, os barris transbordarão de vinho. Conseguiremos não apenas sobreviver, mas viver com dignidade. Mas ajuda-nos, ó Deus, a não termos balanças desonestas. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos mesquinhos e avarentos. Amplia a nossa visão espiritual, ó Pai, para que através dos recursos que o Senhor tem alocado em nossas vidas, em nossas mãos, nós possamos ganhar esta terra para Jesus. Abençoa, meu Deus, a nossa cidade do Rio de Janeiro.
abençoa o estado do Rio, o Brasil, o mundo, e as necessidades que nós encontramos em todos os lugares, porque onde há ser humano, haverá exploração por causa do pecado, haverá necessidades, mas o Senhor é aquele que suprirá todas as necessidades. E se os recursos para suprirem a necessidade de pessoas que estão lá do outro lado do mundo, ou estão do outro lado da nossa rua, estiverem na nossa mão, meu Deus, usa, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, o princípio da generosidade, o princípio da fidelidade, acima de tudo isso, o princípio da gratidão. Sejamos gratos ao Senhor. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas até aqui, perdoa, meu Deus, os nossos pecados, nossas faltas até aqui, mas que as decisões que tomarmos hoje sejam decisões de bênção para a vida. Toma, Pai, cada um agora aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se Deus tem falado ao seu coração durante toda esta campanha, esta série de mordomia, fique em pé no seu lugar. Fique em pé agora no seu lugar e dá um abraço, um aperto de mão à pessoa que está perto de você. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja o melhor mordomo, o mordomo de Deus, que você seja um ótimo administrador das coisas do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus abençoe a sua família, que Deus traga todo o sustento, toda a provisão sobre a sua casa, que jamais falte o pão à mesa, e que Deus faça transbordar, para que você possa abençoar ainda